mais um episódio do Fala aí SESMAC. E é um podcast considerado o maior podcast na área da educação no estado de Alagoas, João. Muito bom, né, Agda? Parabéns. E estamos entre os 5 melhores no Brasil. Olha só, então é importante registrar isso. Com certeza. Eu sou Agda Feitosa, coordenadora do marketing. E o tema que a gente vai falar hoje é um tema muito interessante e importante, né? Faz com que toda a parte de aprendizado no ambiente digital seja mais objetivo, intuitivo, interativo, dentre outras situações. É o impacto UX Design, é um termozinho que eles vão falar mais sobre isso, tá, gente? Aqui, isso importante, né? As recompensas visuais, na verdade, né? No ambiente digital, na educação do ambiente digital. E quem trouxemos hoje, Agda? Hoje trouxemos um professor já veterano da casa e uma aluna do 3º período brilhante, né? Que já tá no 3º período já com um artigo científico aí. Veja só, parabéns, né? Então, eu pediria, né, por gentileza, que o Beto, né, se apresentasse, nosso professor, e depois a Júlia, a nossa aluna. Ô, Beto, eu vou pedir licença, porque Por favor, o nosso apresentador não se apresentou. Esqueci. É porque eu penso que todo mundo me conhece, né? Essa é a tua temporada, fala aí, né? O melhor podcast educacional de Alagoas, entendi, Obrigado João, pela parte. correção, obrigado pela lembrança. Eu sou o João Sampaio, pró-reitor de planejamento do SESMAC. Sejam bem-vindos. A gente agradece bastante a presença de vocês aqui para discutir um tema super atual. Isso. Primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia. A gente não sabe exatamente a que horas a gente vai ter a nossa audiência assistindo esse programa, esse episódio. Sou professor Beto Macário, né, jornalista por formação, mas, como o João disse, já tenho uma longa estrada na docência. E a gente veio aqui para falar um pouco sobre o universo do design, mais especificamente do UX Design, né? Que tem como objetivo, entre outras formas, projetar uma experiência de uso para quem está do outro lado da tela, por exemplo. Mas aí é um papo que a gente vai enveredar daqui a pouco. Vamos aprofundar. Bom, gente, primeiramente queria agradecer, né, ao Beto e a vocês e ao SESMAC por essa oportunidade. Achei muito fantástica essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o curso, sobre o UX, que é uma área que me despertou muito interesse ultimamente. Mas meu nome é Júlia, eu estou no 3º período de design no SESMAC. E, como eu tinha dito antes, o UX era uma área muito desconhecida para mim, acredito que para muita gente. E com a orientação do Beto, o apoio da minha coordenação, eu consegui aí transformar em um artigo científico e poder estudar mais sobre a área, né? E o que chama mais atenção, Júlia, é você no 3º período já ter esse direcionamento, né? Já mostra que você tem um foco, você já tem mais ou menos o caminho que você quer traçar, isso é fundamental. Parabéns. Isso é uma prova. Grande exemplo, né, Beto? Você como professor, imagina a sua realização, isso, né? Pode ter certeza, João. Cada dia é uma renovação, né, de expectativa e de certa forma, encantamento pela docência. Né? Então, a gente projeta, principalmente através do curso, com PPC, matriz, com as próprias disciplinas no dia a dia, essa experiência para o aluno, tanto voltado para a pesquisa como também para o mercado. Então, a gente tem uma demanda do mercado cada vez maior, principalmente nessa área, né, gráfica, digital, de UX, enfim. Mas também a gente tem uma preocupação com a pesquisa e extensão. Esse foi um exemplo de produção científica, baseado numa pesquisa, que a gente conseguiu desenvolver no início do curso. Então, são duas estudantes, a Júlia está aqui representando, né, que desenvolveram essa pesquisa e esse foco mais acadêmico, mais investigativo, já no início do curso. Então, é muito satisfatório para a gente esse tipo de resultado. Eu vou fazer a primeira pergunta, mas vou fazer uma brincadeira, né? O UX, vocês vão falar, quem é o UX Design, né? Quem é esse profissional? Qual o conceito, né? Qual o conceito, como ele se comporta, quais são os desafios, principalmente nesse tema que a gente está trazendo para a questão da educação, do ensino online, digital. Isso. Aí eu fico pensando, a gente está trabalhando em
estratégias, experiência, recompensas, né? Isso. São as palavras-chave do tema de hoje. E aí você, como professor, né, usou a sua experiência de professor para uma aluna e está trazendo recompensas. Verdade, Águida. Perfeito, Né? perfeito. Isso eu acho que é uma das coisas, quem é professor realmente, o olhinho brilha Isso. e é uma das maiores recompensas de verdade. Pode crer, Águida, sem dúvida. O UX Design, ele surge principalmente para o universo do design, né, relacionado, hoje é uma palavrinha-chave da produção e principalmente da projetação para experiências no ambiente digital. Mas não é só restrito a ele. Então, a gente tem essas estratégias de aplicação, desenvolvimento e principalmente uma preocupação com a experiência de uso voltado para embalagens, produtos, né? A gente tem que começar a pensar e projetar uma experiência de uso do nosso consumidor final em todo e qualquer tipo de situação. Então, se um produto ele é projetado, a gente tem que levar em consideração a experiência do usuário baseado em expectativas, amostragens, levantamento quantitativo e qualitativo, aquilo que embasa qualquer tipo de produção. Então, esse universo é o que se desenha principalmente quando a gente centra todo e qualquer processo criativo baseado na experiência de uso desse consumidor. Mas ele vai de um site a um produto especificamente? Ele é bem abrangente Isso. assim? Em toda e qualquer faceta de atuação do profissional, do designer em si. Isso. A gente tem um exemplo prático que a gente tem a ergonomia, né, que é como a pessoa, o usuário, ele vai interagir com o objeto e a gente, no quesito físico. E o UX é justamente esse processo cognitivo que o usuário vai ter com o objeto, seja ele uma interface, uma plataforma ou uma caneca, qualquer tipo de coisa. É mais a questão cognitiva. E uma facilidade de usabilidade, vamos dizer assim, né? Eu tava lembrando que eu sou assim, eu sou uma pessoa que sou apaixonada por café. E tem uma caneca que eu vou, numa cafeteria que eu gosto bastante, mas era tão difícil de pegar. Porque eu não sei o que o designer estava pensando naquele momento. Eu não sei se ele pensou só na beleza da caneca, porque realmente ela é linda, mas na hora de você pegar a caneca do café quente... Pra derrubar o café e você comprar outro. Acho que foi alguma coisa... Então foi uma estratégia aí que eu não tinha pensado, João. Mas, assim, aumentar o consumo. Eu trouxe um exemplo simples, brincando, mas é esse olhar que o UX design tem que ter, né? Exatamente. Às vezes você vê um produto e você como é que usa esse produto? Você não sabe nem para onde vai, né? E isso é uma falha no design dele, né? Porque um produto não é para ele ser complicado, independente de para que ele sirva, entendeu? E principalmente se ele for para algo como o dia a dia, a usabilidade do dia a dia. Então, se você for vestir uma roupa, por exemplo, e você vê que a roupa é cheia de buraco e você não sabe onde botar, então isso é uma falha aí no design dela. E é assim que o UX conversa com o usuário. É muito abrangente, então. Muito abrangente. É pensar muito além, né? Então, assim, é um estudo, eu fico pensando, hoje a gente está na era do marketing 6.0. Isso. Né? Que o Philip Kotler, que é o pai do marketing, ele traz para a gente muito a questão de esse 6.0, na evolução do marketing, é a tecnologia avançada, somada, né, uma fusão com a questão humana. Então, pensando, hoje, a preocupação é a experiência que o ser humano vai ter. Né? Então, eu estava analisando, estudando um pouco UX Design para debater com vocês aqui, né? E eu fiz essa correlação. Então, ele é muito estratégico, né? É pensar em necessidades, você atender necessidades. Isso. O Kotler, ele vem com essa contribuição e isso acaba respaldando também em outras áreas. O UX Design, ele é centrado na experiência do usuário. Então, você tem que estar a todo momento pensando no seu público-alvo, no seu público consumidor. Então, isso não pode sair de forma alguma do horizonte criativo. Então, você tem que pensar quais são as características e, principalmente, qual é a finalidade de uso a ponto de eximir qualquer tipo de frustração, por exemplo, de erro, equívoco no uso. Então, um dos pilares que norteiam esse processo criativo centrado na experiência do usuário é você perceber e conhecer muito bem o seu público consumidor. Então, as pessoas estão cada vez menos
pacientes, né? Apesar, né, essa velocidade, e isso aí tem uma influência nessa questão, né, fundamental, né? Porque a partir do momento que você tenta fazer alguma coisa em um site, em algum determinado momento, e não consegue, se frustra, você já está... O limite da desistência está muito grande, né? E é interessante porque não atribuo essa correria do nosso dia a dia como fator determinante, mas assim, a gente tem um olhar cada vez mais qualificado para aquilo que é do nosso interesse e principalmente que vai atribuir uma certa resposta, um feedback, ou vai acrescer em qualidade de vida, em uma sensação prazerosa no nosso dia a dia. Então a gente destina boa parte do nosso cotidiano, do nosso horário, da nossa experiência em plataforma digital principalmente, aquilo que traz de certa forma uma certa recompensa. Então aquilo que nos promove uma sensação agradável. Então a gente sabe exatamente quanto tempo deve destinar à experiência de uso, qual é que vai trazer a melhor satisfação, a melhor sensação ao nosso dia a dia. E se eu estou atingindo algum objetivo, né? Estou tendo algum resultado com aquilo ali? Tanto que você vê boa parte das programações ou então das atualizações de todo e qualquer software como um padrão. Então, se você analisar, por exemplo, a Meta, ela tem um padrão de atualização e de interação entre as suas plataformas que vai atingir um objetivo respeitando uma variável, uma especificidade de cada uma delas. Mas tem uma identidade no comportamento de uso, por exemplo. Então, você sabe que você enquanto usuário de plataformas digitais, você pode ter uma série de contas em várias plataformas. Você ser um único usuário, mas você tem um comportamento interativo e uma expectativa acerca daquelas plataformas que foi projetada exclusivamente para elas. Então, uma favorece muito mais o texto, o consumo tanto de produção quanto de consumo de texto propriamente dito. Outra centrado nas imagens. A outra vai para atender uma interação baseado em fanpages, entre outras características. Então, cada uma delas contribui, de certa forma, para uma experiência do usuário bem particular. Elas mantêm um padrão de identidade, mas não necessariamente elas se confundem. Então, a gente tem esse padrão de interação e criatividade sustentado em pesquisa e amostragem do UX Design. É isso que eu ia perguntar, e aí vai para a Júlia essa pergunta. Eu queria que ela falasse um pouco como ela deu início à questão da produção do seu artigo, né? Eu percebo que, além da sua formação de design, você vai ter que ter outras habilidades somadas a ser um profissional. Porque, pelo que eu estou percebendo aí, o conhecimento sobre o comportamento do consumidor é um item fundamental. Isso. Né? Então, você vai ter que estar entender o comportamento do consumidor, porque o seu objetivo é atender a necessidade dele, e é óbvio, fazer com que a empresa que vai fornecer também consiga dar conta daquilo, né? Então, você vai estar nesse meio ali, construindo algo para que seja atrativo e que atenda realmente o desejo e necessidade de quem está usando. E como você chegou nesse artigo? Como foi que lhe interessou o UX? Eu estou curiosa em relação a isso. Então, a gente tem no SESMAC, né, a gente tem várias palestras onde a gente pode acessar outras áreas do design, né? Porque o design é um curso generalista e acaba que é impossível a gente conseguir extrair tudo do curso no ano de graduação. Então, dependendo do momento em que você estiver e dependendo da área que você quiser enveredar, você vai ter que, de certa forma, ir atrás da área que você quer, entendeu? E isso para todos os cursos. Ampliar, né, os conhecimentos, né? Exatamente. Seja em design, medicina, em qualquer curso, você vai ter que ali focar em uma área, depois de ter conhecido a maioria, e enveredar por ela. O UX Design, eu fiz o artigo com a minha amiga Emily, e a gente se interessou muito depois de ver o Duolingo, que é o aplicativo, né? Então, o Duolingo é um aplicativo super gamificado. Lá você tem recompensas, prêmios, onde você faz toda uma trajetória. O aplicativo, ele acompanha a sua jornada como usuário. Então, a gente ficou curiosa acerca do design mesmo. Como que o troféu era projetado, como que
a logo, que é aquela coruja verde, ela era, e por que aquilo era importante. Então, a gente foi estudando e foi vendo a possibilidade de desenvolver um artigo. Então, quando a gente falou com o Beto, a gente até ia falar sobre outros apps, mas a gente viu que o Duolingo ele era muito completo e tinha muita coisa para falar. Então, foi aí que a gente pensou em desenvolver um artigo, né? Eu fiquei pensando agora no Duolingo, porque eu acho que vocês pegaram um estudo de caso fantástico, né? Porque eu utilizo o Duolingo. E eu acho ele uma experiência surreal. Aí eu tô falando do meu perfil de consumidor, porque é como você está falando, existem inúmeros perfis de consumidor, né? Tanto que na hora que você vai, antes de você começar a utilizar a plataforma, ele faz um estudo prévio de quem é você. Então, quanto tempo você teria disponível, você faz um testezinho para saber qual é o nível que você está, para ele entrar com conteúdo adequado ao seu conhecimento atual. Adequa o perfil. João, é surpreendente. Eu acho que o UX Design desse aplicativo fez uma coisa assim, sensacional. E ele foi além, porque assim, a gente fala muito hoje que a tecnologia, ela aproxima como ela distancia também as pessoas. A gente sabe disso, né? A gente tá em uma casa ou até numa mesa. Hoje, agora mesmo, nos bastidores, olha pra ali. Tem uma pessoa no celular, tá vendo? Tá nem prestando atenção no nosso episódio. Entendeu como é que funciona? Aí, a gente, muitas vezes numa casa, pegando o exemplo mesmo, tá numa saída, no jantar, no almoço, no encontro de amigos, cada um no celular. Então, tá cada um no seu mundinho ali e não há uma interação, né? E o Duolingo, o engraçado de tudo isso, que aí você vai falar mais, porque você estudou muito mais do que eu. Eu tô falando um pouquinho da minha experiência enquanto eu utilizo o aplicativo. Ele criou o quê? Relacionamentos dentro do aplicativo. Isso. Então, eu consegui hoje interagir com as minhas filhas, né? Então, e é outro ponto importante. A gente vive num mundo tão corrido, até lembrar que você está atrasado na lição, que o seu nível, que o seu objetivo, para poder chegar no seu objetivo, você precisa fazer aquela lição hoje, que ele vai lembrando também. Então, assim, para mim, ele é fantástico. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do papel desse profissional dentro desse aplicativo, porque eu acho que vocês estudaram algo relacionado a isso, né? A gente buscou a raiz mesmo de como o Duolingo ele vai trabalhar com o usuário, né? Então, a gente percebeu que... A gente fez uma pesquisa também, uma pesquisa qualitativa, né? Aqui nas mediações mesmo, entre a universidade e outras universidades. E a gente percebeu que um levantamento de dados também com outras pesquisas e outros psicólogos, que quando você recebe uma notificação ou ao responder uma pergunta, uma questão corretamente, você tem ali uma resposta positiva do aplicativo, o nosso cérebro libera dopamina, né? Que é associado a sensações de prazer. Então, a gente acaba criando uma experiência positiva e a possibilidade da gente retornar a tê-la é muito maior. Eu acho que pode mostrar um pouquinho isso, né? Pra gente ficar bem visível. Tem um vídeo mostrando aqui, né? Exato. Fica melhor, até esclarece melhor para vocês. A Júlia pode explicar, se caso queira. Pronto. Aí você pode ver que o aplicativo ele é todo interativo, então não é só os seus cliques, mas tudo que você clica aí, você consegue interagir. Então, ele faz historinhas, que é o storytelling. Isso é alternado, né? Então, não é toda vez que você vai entrar no aplicativo, você não precisa passar por isso. Então, ele está sempre acompanhando o seu desempenho e o seu desenvolvimento. Se você erra uma alternativa, no final do teste, ele volta com ela para ver se você vai errar novamente. Ele faz a correção e pede para você refazer, Revisa, né? Revisa. Um dos pontos extremamente positivos são as cores também, né? Do verde e do vermelho, o verde, um acerto, os estímulos sonoros, as recompensas sonoras. E barra de progresso também, que é importante. Isso. E é um dos pilares do UX Design, essa barra de progresso e a autonomia do usuário. Né? Hoje a gente tem, como vocês estavam comentando, uma vida extremamente corrida e principalmente a gente tenta usufruir de espaços digitais simultâneos ou agrupar quem faz parte do nosso ciclo e da nossa vida como um todo. Então, a autonomia de uso é um dos pilares do UX Design que a gente vê aplicado a esse software e principalmente essa barra de progresso. Vamos dizer assim, você tem a possibilidade de utilizar daquilo que está sendo oferecido de maneira mais autônoma.
mais facilidade, mais né? facilidade. É porque tem ferramentas que a gente utiliza que eu sempre peço help. Eu tenho um defeito, que eu acho que uma grande maioria talvez da minha faixa etária tenha, que é não ler as coisas. Às vezes tá lá. Vai na intuição. E eu só quero, né? E tipo, às vezes eu peço muito help. E aqui, agora, apenas leia, tá lá. Mas existe outras ferramentas que é muito mais intuitiva, né? Então, você vai sem precisar ter tantas informações para você ir seguindo passo a passo. Isso. Quer comentar mais? Não, é bem intuitivo. O bom do Duolingo e de outras plataformas também é que o usuário ele não pode pensar demais, ele não pode desperdiçar a carga cognitiva pensando, meu Deus, um monte de botões aqui. Ele tem que ir direto ao ponto, porque o esforço tem que ser em cima do aprendizado. Então, você não pode fazer uma plataforma onde tenha muitas opções, porque acaba criando um efeito paradoxal, né? O que ia ajudar acaba dificultando. Vai angustiar, eu acho, vai até angustiar as pessoas. Ele tem que provocar na medida certa, né? Isso. Tem que ser exato nesse sentido. E é interessante que todo o processo de ensino e aprendizagem, principalmente relacionado à plataforma digital, ela confere um certo protagonismo do estudante hoje em dia. Então, todas as iniciativas, seja ela EAD, DOL, ela trabalha com essa possibilidade. Além da autonomia, existe um protagonismo. Então, ele tem a possibilidade de escolher aquilo que ele vai consumir, como ele vai utilizar, se é usual ou não para ele, mas principalmente dá essa possibilidade do estudante fazer o seu horário, interagir da melhor maneira possível, seja através de uma tela de celular ou então de um desktop, de um computador, de mesa. Enfim, isso dá um protagonismo a ele a ponto de ele ter a sua vivência e aplicar no seu cotidiano de maneira interativa, com softwares dessa natureza. Para a gamificação na educação, esse seria o maior desafio? Essa questão de não ser tanto um jogo, né? E ao mesmo tempo não ser tanto um conteúdo extremamente, como é que eu posso dizer? Superficial? Não, pelo contrário. No sentido de botar um conteúdo muito acadêmico, né? Que descaracterize a gamificação e nem tanto o jogo em si, né? É encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Esse seria o grande desafio. Sim, hoje em dia sim. A maioria das plataformas digitais e principalmente das iniciativas voltadas para o ensino à distância está nesse equilíbrio. Como você vai equalizar um público-alvo, uma população de estudantes que está cada vez mais antenadas, cada vez mais conectadas a novos formatos. Então, investigar sem perder o propósito da educação em si, do ensino em si, né? A gente tem algumas experiências voltadas principalmente para plataformas digitais no formato DOL que potencializam e incentivam estudantes a produzirem alguns podcasts, que são ferramentas e produtos que eles consomem cotidianamente e que eles sabem como montar, como especificar, vai muito na linguagem dele. Então, eles encampam esse desafio de maneira muito mais satisfatória para eles, gerando um produto que eles consomem no seu cotidiano, mas que tem uma reflexão a respeito do assunto. Então, você debater, por exemplo, a era do cancelamento para uma disciplina de ciências sociais, direitos humanos e formação profissional. Então, os estudantes, você dá o comando ou o gatilho, eles pesquisam acerca do assunto, roteirizam o que eles vão debater e gravam com um coleguinha, chamam um professor para participar. Então, você tem essa tendência natural a trazer algo que seja do cotidiano dele, que principalmente promova o desafio. Então, você tem que equalizar. E que traga o conteúdo. Eu fico pensando na facilidade, talvez depois de criado, não sei, aí que você vai ser uma futura, eu acredito, UX aí, né? Design, já tá seguindo esse caminho. Eu tenho essa plataforma hoje, ela foi pensada, lógico, naquele público atual, mas vocês têm que ter a pesquisa, o banco de dados, as informações desse consumidor tem que estar sempre sendo atualizada para você seguir o padrão, né, desse formato. Isso. Então, depois de construído, é possível você estar reestruturando todo esse fluxo. Como é que funciona?
Sim, a plataforma, hoje em dia, com a tecnologia, né, que a gente tem hoje, a plataforma ela consegue personalizar o conteúdo. É claro que com o algoritmo a gente acaba caindo no algoritmo sempre colocar as mesmas coisas para o usuário. Mas quando a gente fala de plataforma educacional, isso não cai muito, sabe? Porque a plataforma ela acaba vendo ali qual é a sua dificuldade, onde são os seus acertos. Então, ela acaba dando para você a munição para você melhorar. Então, ela dá até faz um direcionamento, né? Isso. E a Diagnóstico, metodologia, talvez. é uma curiosidade. A metodologia científica, por se tratar, né, de um trabalho, né, com esse viés, ele contribuiu de que forma? Né? Porque muita coisa é intuitiva na graduação, mas você traz um aspecto de utilização da metodologia científica para testar, né, na verdade, uma teoria, vamos dizer assim, né? E como foi essa experiência de trazer, né, através da orientação do professor Beto, enfim, a metodologia científica nesse trabalho? Então, a nossa metodologia foi baseada nos estudos dos profissionais da área. Tem o Jacob Nielsen, que ele é o maior especialista de UX hoje em dia, e acredito que por muito tempo vai ser, né? Ele tem as heurísticas dele que a gente se baseou para poder trazer fundamento para o nosso artigo. A gente também fez uma pesquisa qualitativa, onde a gente conseguiu ver ali o que as pessoas se importavam mais usando o aplicativo, né? Então, como a Guida falou, que a experiência pessoal dela é muito importante. Então, quando a gente vai falar de software, plataforma, assim, no meio digital, é importante ter o feedback do usuário. Isso é crucial. Porque é só aí, os desenvolvedores às vezes caem no erro, né? De construir uma plataforma sem essa pesquisa, sem essa pesquisa análise, né? Que eu acho que ela é fundamental. Exatamente. Então foi uma experiência a mais, né? Nesse contexto, Isso. né? Isso. Trazer o viés científico, né? Para um trabalho que tem a avaliação em seu conceito, assim como a pesquisa, né? Isso. No caso do artigo, né? É porque eu fico pensando assim, geralmente, eu tiro isso nas profissões, geralmente, né? A gente tem tudo tão construidinho na nossa mente, todas as informações, que até quando a gente escreve um artigo, pra gente tá tranquilo, mas a gente não se preocupa em quem vai ler o nosso artigo, que é essa preocupação que a gente tem que ter. É a mesma coisa do profissional, do UX, né? Que ele tem que entender quem é que vai utilizar aquela plataforma, quem vai utilizar aquele aplicativo, para que ele traga o máximo, né, de estrutura que seja tranquilo para essa usabilidade. E é interessante porque, por exemplo, isso se dá em várias faces, em vários segmentos do universo. A linguística, por exemplo, no processo de ensino e aprendizagem, ela contribui com um olhar mais dialógico. Então, você conhece tão bem a pessoa para a qual você destina um determinado projeto, ou uma mensagem, seja ela cognitiva, verbal ou visual, a ponto de já antever qual vai ser a reação dela mediante aquela provocação, qual vai ser a resposta. Então, isso se dá por pesquisa, amostragem, e a amostragem principalmente conhecimento do público para o qual você está dirigindo aquilo que você está projetando. Eu fico feliz em escutar isso, porque eu acredito que esse profissional UX, ele teve vamos dizer assim, um destaque muito grande, eu acho, no período da pandemia, né? Que precisou bastante desenvolver plataformas mais acessíveis, mais fáceis para que as pessoas utilizassem naquele período. Imagine todo mundo em casa, né? Então, eu fico pensando o quanto esse profissional foi fundamental e que mudou muita coisa aí, que está ajudando pessoas à distância ter um conhecimento, realmente ter uma formação que realmente vale a pena, né? E em diversas áreas, né, Agda? Né? Na educação, né? No trabalho, enfim, né? Realmente é uma área que só tende a crescer, né? Apesar de ter crescido muito, pelo que vocês falam, né? É muito impressionante isso. É um caminho sem volta, né? A pandemia, ela, de fato, foi um marco e mudou a forma com que a gente vê as relações pessoais, as relações sociais e, principalmente, envolto nesse universo tecnológico, né? Então, daqui para frente, a gente vai ter
potencializado, telemedicina, entre outros Sim. aspectos, que está envolto dentro do processo criativo, projetual da experiência de uso, de uma plataforma digital, de uma relação social por meio de uma tela, entre outros aspectos. Então é um caminho sem volta, é um cenário que a gente não dá para prever aonde ele vai chegar, mas dá para trilhar um caminho pelo cenário e principalmente por pesquisa, amostragem do que está se desenhando no horizonte. Ô, Júlia, quando você fez a pesquisa, deu para identificar mais ou menos público? Você chegou a ter diferenciais de idade? Tipo, se você escolheu o público, como foi essa pesquisa? Não, com a pesquisa, a gente pediu para os participantes, né, colocarem ali mais ou menos a margem de idade e para a gente ter uma noção do público que a gente estava, né, fazendo e que usa o aplicativo. A gente teve um resultado, assim, bem variado. Como eu falei, todas as idades, né? O Duolingo é um aplicativo para todas as idades. Então, a gente também viu esse resultado na nossa pesquisa. Mas a minha dúvida, não sei se você conseguiria, talvez, responder isso. Por exemplo, há uma variação de geração. Sim. Né? A minha geração, ela consome de uma forma um aplicativo desse. A geração da minha filha, de 8 anos, já é uma outra, né? O de 16, 17 anos é uma outra. E a minha pergunta é assim, ele se adapta quando ele faz aquele questionário inicial a gente, para saber quem é a gente. Ele meio que vai adaptando a forma de interagir com a gente personalizado ali? Adapta, sim. Você coloca a sua idade, né? Caso você queira informar, é claro. E aí ele faz toda uma leitura e é crucial o primeiro contato, né? Então, se você é assíduo no aplicativo, ele vai se moldando cada vez mais a você e ao seu desempenho cognitivo. Então, às vezes você tem também o sistema de vidas, né? Então, se você erra muito, ele fala, tem uma pausa. Você não tá tenta novamente. Respira oxigênio cérebro. Porque tem gente que realmente usa a gamificação para poder descarregar ansiedade, enfim, né? Distração de tempo. Às vezes não é nem com o objetivo de aprender. Olha, até minha mente foi de aprender. Exatamente. Né? E a inteligência artificial já está sendo usada em que contexto aí? Ela tem como favorecer o diagnóstico do uso, né, e indicar para você a hora de você dar uma pausa, quais são os melhores caminhos para você atingir o seu objetivo de acordo com o perfil que você traça. Então, nesse sentido, a inteligência artificial ela é extremamente funcional, né? Quando ela é aliada a softwares ou aplicativos que dá esse feedback, ou é capaz de diagnosticar e potencializar o melhor uso daquela ferramenta, ela é extremamente bem-vinda e atrativa. Então, nesse sentido, a inteligência artificial ela fortalece e dá a possibilidade de você ter uma melhor experiência de uso. Você, na verdade, tem o profissional, junto com a inteligência, você vai construindo. É uma ferramenta, né? E não dá para substituir de forma alguma o profissional. Sim. Porque sentido. É isso que eu falo muito, a gente já discutiu muito em outros episódios, né, João? Sim. Muito a questão da inteligência artificial, que não tem mais volta, como você falou aqui, né? Estamos em um processo que não tem mais volta, essa questão. Apesar que eu fiz até um post hoje, dizendo que já está sendo utilizada a inteligência artificial autônoma. Ela já faz algumas coisas sozinhas, sem comando do ser humano. E aí a pergunta da profissional que postou até botou, estamos preparados para esse momento? Eu já estava preocupada do ser humano junto com a inteligência artificial. Imagine ela só, né, fazendo algumas situações aí, realizando alguns comandos sozinha, já está sendo utilizada. Imagina. Inteligência artificial, ela compila uma série de informações que está disponível na internet e, de certa forma, reproduz isso para a gente, buscando a solução, dando o F5, atualizando, enfim, de certa forma. Mas ela vai ter esse comportamento responsivo mediante o repertório ou o cenário que se desenha para ela. Então, o que ela tiver, ela vai tentar responder na medida do possível. Então, essa perspectiva dela ter um comportamento autônomo, né, ela vai reproduzir algo que já existe ou que já foi tomado.
né? Algo de conhecimento, mas dá calafrios. Dá calafrio. Não, é preocupante, é sério, é preocupante mesmo. Outra pergunta que eu queria, assim, eu queria, na verdade, trouxesse, porque é uma área, como você falou, eu particularmente não tinha muito conhecimento dela. Sabia que existia esse profissional, mas não entendia a fundo como é que funcionava, né, o papel do UX design nesse processo. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho mais ou menos, qual é o perfil desse profissional? Porque eu estava assistindo alguns vídeos e ele falou, não é você pensar só que é uma área que remunera bem. Porque você tem que realmente gostar, né, ter habilidade somada, que como você falou, Júlia. A gente, numa formação acadêmica, eu sempre brinco, 50% a graduação vai te dar. Os outros 50% cabe a você buscar. E isso é com leituras, participação de eventos, congressos, outros cursos complementares, para você ter aquela formação realmente completa, né? E quando já tem um olhar do que se quer, como você, né? Desde o terceiro período, você vai voar, né? Já estou vendo aí ela com uma egressa nossa de sucesso. Com certeza. E a gente chamando para fazer alguma atividade com a gente. Então, assim, qual o perfil desse profissional? Porque tanto o professor Beto, como você pode falar, porque o curso hoje ele é um curso que, por sinal, eu acho muito interessante, o curso de design ser generalista. Por quê? Você vê o design como todo e depois você vai dizer, eu quero me especializar nisso. Porque ele mostra todas as possibilidades que você tem, mas o que eu realmente quero seguir é esse aqui. E aí eu vou buscar cursos, especialização e etc, né? Mas para esse profissional especificamente, que a gente está falando aqui do UX Design, qual é o perfil, o que é que ele tem que gostar, para onde ele olha mais, qual é o caminho desse profissional? Quer começar? Olha, é difícil, assim, falar com exatidão, porque eu ainda não tenho certezas, não posso dizer, assim, que eu vou seguir essa área. Mas lhe encantou, né? Bastante, né? Eu gosto muito, porque, assim, o Beto sempre fala pra gente, né, em sala de aula, que design é ciência. Então, para além do criativo, para além do design, pelo design, a gente precisa entender como ele vai chegar no usuário. Então, eu acredito que o perfil do designer que vai se profissionalizar em UX design é justamente enxergar o design como ciência e não como somente visual. É a relação que o seu produto vai ter com o seu a gente que cliente. está de fora, que não é design, a gente acha só que é bonitinho, né? Vou levar porque é bonitinho, né? Mas não pensa na usabilidade, né? Na facilidade, na praticidade, em nada. A gente geralmente compra porque achou bonitinho. Mas eu acho que o público hoje, ele pesquisa mais, né, Júlia? O design, ele precisa ser as duas coisas. Ele precisa ser belo e funcional. Entende? Então, um bom design, ele sempre vai procurar unir os dois. E é praticamente isso. E, como a gente falou, né, uma imensidão de áreas, né? Sim. Que a gente, às vezes, imagina um produto específico, mas quando vai refletindo, né, em quantos em lugares, né, o designer está, né? Nas redes sociais, como é que está inserida essa questão do design? O design, ele, principalmente para a plataforma digital, ele está inserido, seja no aspecto gráfico, com produção de postagens, para feed, story, entre outras possibilidades, como também no desenvolvimento de startups voltadas para o segmento digital, né, com aplicativos, softwares, entre outras iniciativas. E é interessante que o perfil do nosso estudante, ele começa a desvendar e perceber que o design está em absolutamente tudo desde o primeiro período. Então, a gente está com uma turma que chega muito sedenta pelo traço, propriamente dito, né, que consome mangás, HQs, entre outros aspectos, e quer desenvolver essa habilidade, mas também ele começa a perceber que existe design para interiores. Então, a gente tem algumas atividades que, para apresentar o software relacionado a esse segmento de mercado, a gente faz com que ele comece a perceber o seu próprio corpo dentro de um ambiente, medindo o espaço, seja com palmo ou com um passo. Então, ele começar a perceber, poxa, para eu ocupar aquele espaço, como é que eu posso projetar? E a resposta está sendo maravilhosa nesse segmento, que eles atentam, diz, poxa, é um ramo de atuação que eu posso seguir. E não se dá somente em plataforma digital, porque eles consomem isso com muita voracidade a todo santo minuto, né? E quando a gente começa a perceber que o design está
presente no botão que a gente clica para entrar ou sair de um determinado aplicativo. Quando ele tem alguns segmentos de contínuos, de story, o feed para o nosso universo, está ali a atuação também projetual e de uma experiência de uso de um profissional de design. Então está em absolutamente tudo relacionado ao universo digital. As cores de um determinado aplicativo, os botões da experiência de uso. Tudo é estudado, tudo é pensado para que tenha o melhor resultado, né? É verdade. Vocês acreditam que a gente está chegando ao fim do episódio, João? Num instante, Passou tão rápido. É uma área muito rica, muito interessante e que faz parte do processo da sociedade, né? Exato. É um profissional que vai interferir, vai ter uma resposta para a sociedade, porque a sociedade utiliza. Sim. Né? Então, ele tem que pensar realmente nessa estrutura, não pensar só no negócio em si, né? Acho que tem que ser uma junção de estratégias aí, pensando no bem comum, vamos dizer assim. Acho que seria requer, isso, né? Muita sensibilidade e criatividade, né? É. É impressionante como a tecnologia, por mais que a palavra seja fria, né, a tecnologia, mas que por trás dela existem pessoas. Pensando em pessoas. Criatividade, né, sensibilidade, né, uma imensidão. E isso é que torna muito legal, né, esse tema, né, discutir e profissionais, né, quer dizer, a gente vê ela tão novinha E já com nessa perspectivas nova era, aí, né? É uma profissão realmente rica e importante, né? Que a gente não tem noção. A gente acha que só faz um desenho bonito, desenvolver um card bonitinho, é design. Quanta coisa tem por trás desse profissional? O Don Norman, que é um profissional da área, um psicólogo da área, ele fala no livro do Design do Dia a Dia, é um livro muito bom, inclusive, que o bom design ele é invisível e o mau design ele grita. Então, é aí que a gente vê o quão é importante essa pesquisa científica e o quão é importante conhecer e entender as percepções humanas quando a gente trabalha com qualquer coisa que seja, né? Ok, gente. A gente Com agradece certeza. bastante pelo A episódio. gente que agradece o convite e é sempre muito bacana estar aqui com vocês. O que vocês precisarem, sabe que pode contar. Outros temas virão, né? Outros temas Por favor. tão rico, tão importante quanto esse. A gente sempre Com encerra certeza. o episódio com um brinde. E, por sinal, quero fazer um brinde especial, Júlia, em especial a nós duas. Estamos no mês da mulher. Isso, certo? importantíssimo. E Parabéns. Fala aí, Sesmac está participando de uma campanha, o podcast Delas 2025. É uma campanha para fortalecer a voz feminina, a história, a ideia feminina representada tanto por mim apresentando, como você convidada aqui. Estamos dando voz, não só o homem, porque é uma área ainda que tem muitos homens. E a voz feminina ainda existe, é pouquinho, é minoria. E nós aqui estamos representando, Júlia. O podcast Delas 2025. Sempre, Passa pode ter sempre certeza. presente. Mais um Elas. episódio do Fala aí, Sesmac. Fala aí.